Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto no canal Hermenêutica Fiel. Tudo que você precisa saber para não se tornar um completo religioso alienado ao sistema. Bom, no assunto de hoje, nós vamos falar sobre as duas testemunhas, ok? É um assunto aqui no canal Hermenêutica Fiel, que está no livro de Apocalipse, capítulo 11. Fala sobre duas testemunhas que receberão poder para profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, em cima desse assunto, nós vamos trabalhar com vocês neste vídeo. Mas quem são as duas testemunhas que vão profetizar e testemunhar em Jerusalém por 1260 dias? Você percebe que é uma pergunta. Então vamos lá para a resposta. As duas testemunhas são dois grupos separados e escolhidos por Deus, sendo um de judeus crentes fiéis ao Mashiach, o outro grupo de gentios convertidos fiéis ao Mashiach, ambos unidos no corpo do Mashiach, que é a igreja formada por judeus crentes fiéis e gentios convertidos fiéis ao Mashiach, que serão ungidos por Deus com azeite dourado da menorá, e virão com a unção de Moisés e Elias no início da última semana de anos de Daniel, que é chamada pelos cristãos de 7 anos de tribulação. E as duas testemunhas farão muitos sinais e prodígios com o mesmo poder de Moisés e Elias, e maiores que os que Yeshua realizou. Lembra que o próprio Yeshua disse que fariam sinais maiores que os realizados por ele. É isso que vai fazer as duas testemunhas. Coloca atenção nesse detalhe, pessoal. Presta bem atenção neste detalhe, nesta informação que eu vou passar para vocês. Apocalipse 11 está conectado com a Torá e os profetas. E é desse detalhe que vem a interpretação de que as duas testemunhas não são dois homens literais vindo na pessoa de Moisés e Elias, nem Enoque e Elias, no tempo do fim, né? Não é isso. Então vamos ver na Torá, que é esse detalhe que eu estou explicando para vocês, e onde Deus mostra a origem das duas testemunhas de Apocalipse 11. Vamos lá para a Torá, no livro de Números, capítulo 11, versículo 17, 24 ao 29. Então vamos ler essa porção da Torá. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 dos anciãos, homens do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Mas depois
nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Observe aqui a indicação. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Veja de onde sai o assunto das 2 testemunhas de Apocalipse 11. É daqui. Percebe-se que o Eterno tira do espírito que estava sobre Moisés e põe sobre 70 homens, tornando-os profetas por algum tempo. Mas 2 homens, chamados Eldade e Medade, profetizavam no arraial, e Josué pede para Moisés que proibisse isso. Porém Moisés diz: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Deu para perceber, pessoal, a conexão da Torá com o livro de Apocalipse, no capítulo 11? Ok. Então o Eterno pega a porção da Torá de Números, capítulo 11, nos versos 17, 24 ao 29, e acopla em Apocalipse 11, dando continuidade da transferência de unção para as 2 testemunhas que surgirão na última semana de anos de Daniel. Ou seja, o desejo de Moisés será concedido pelo Senhor no final dos tempos, ou mais especialmente dizendo, na última semana de anos de Daniel, quando as 2 testemunhas surgirem. Isso no cenário mundial, da unção de Moisés e Elias para profetizar e testemunhar. Deus é Senhor do tempo e, ao mesmo tempo que está no futuro, está também no presente. E, ao mesmo tempo que está no presente, está também no passado. Foi isso que ele fez aqui com o livro da Torá, com Apocalipse 11. Então foi isso que Deus fez com João em Apocalipse 11, no assunto das 2 testemunhas. Estamos nos entendendo, pessoal? Apocalipse 11 está conectado com esse texto da Torá e ampliado nos profetas. O assunto das 2 testemunhas se originou na Torá, conforme mostrei na leitura, e se amplia nos profetas. E em Apocalipse 11, Deus conecta com a Torá e os profetas, ou seja, ele vai no futuro, volta para o presente e volta para o passado, né? E conecta isso com a Torá e os profetas. Vamos ver a conexão que Deus faz em Apocalipse 11 com o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 3, 11, 12 e o versículo 14. Vamos ler os versos então, 3, 11, 12 e 14 do capítulo de Zacarias, para vermos a conexão que Deus faz com os profetas e o livro de Apocalipse no capítulo 11, no assunto das 2 testemunhas. Vamos ler. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Prossegue e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe,
perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Essa leitura foi na Bíblia Almeida, revisada, atualizada. Ok, pessoal? Então, se percebe que Apocalipse 11 está conectado com o profeta Zacarias, no capítulo 4, nos versículos 3, 11, 12 e 14, que eu acabei de ler com vocês. Ou seja, as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor, que recebem azeite dourado. Isso está apontando para 2 testemunhas de Apocalipse 11. Então, a conexão é essa. Presta atenção. Deus jorrará azeite dourado sobre as 2 testemunhas, e das palavras das 2 testemunhas de Apocalipse 11 sairá poder para fazer aquilo que apraz ao Senhor. Vamos ver agora a conexão que Tiago faz com o profeta Elias, com as palavras das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Olha a conexão que Tiago faz. Vamos ler então Tiago, capítulo 5, versos 7, 8, 17 e 18. Vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Falando das festas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, versos 7, 8, 17 e 18. Isso na Bíblia Almeida revisada, atualizada. Coloca sua atenção na explicação da conexão que Tiago fez com o profeta Elias, com as palavras das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Coloque bem atenção nesse detalhe, nessa explicação que eu vou dar desta conexão de Tiago com o profeta Elias e as 2 testemunhas, Apocalipse 11, né? Então veja bem, percebe, os 3 dias e meio de Apocalipse 11, 9, são proféticos e está nos conectando com os 3 anos e 6 meses de chuva, conforme a palavra de Elias, e nos conecta também com os primeiros 3 anos e meio, que é o tempo em que as 2 testemunhas vão testemunhar e profetizar, e conecta ainda, pessoal, com os 3 anos e meio restantes da última semana de anos de Daniel, tá? Que é o pouco tempo que tem a besta para reinar. E no início dos últimos 3 anos e meio, a besta, ela mata as 2 testemunhas para poder reinar, deixando os seus corpos, né, por 3 dias e meio, que são proféticos e não literais, esses 3 dias e meio. E está conectando com os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel, que cristãos dizem ser 7 anos de tribulação. Estamos nos entendendo? Está dando para você dominar bem o assunto das 2 testemunhas? Então veja bem,
vou definir e fazer descrições e definições das duas testemunhas de Apocalipse 11, ok? Veja então a definição e a descrição que faço agora. Vamos lá. As duas testemunhas de Apocalipse 11 vão testemunhar por 42 meses, que é 1260 dias, que são os primeiros 3 anos e meio da última semana de anos de Daniel. Porque nos últimos 3 anos e meio, a besta se levanta e matará as duas testemunhas, como eu disse acima, né? Isso para iniciar o seu governo, né? O governo da besta, deixando os corpos expostos durante 3 dias e meio, que aponta para os 1260 dias da metade da última semana de anos de Daniel. Ok? As duas testemunhas vestidas de pano de saco, isso não é literal, ok? É um chamado ao arrependimento. Assim como trombetas chamam para o arrependimento. São as duas testemunhas que tocam essas trombetas, chamando o mundo, as nações, ao arrependimento. Tipo assim, elas tocando trombeta, ó, arrependam, porque virá mais caos na terra. Arrependam, crede no eterno, obedecei a lei, a Torá do eterno. Então, as trombetas tocadas pelas duas testemunhas não são trombetas literais, ok? As trombetas, né, isso quer dizer que as palavras das duas testemunhas serão muito poderosas. A palavra que sairá da boca das duas testemunhas vai chamar a atenção das nações e trazendo despertamento nas pessoas, porque vai ser com poder, com sinais, com prodígios, ok? Mas veja bem, pessoal, chegará o momento e o dia em que Deus levantará homens de dentro da igreja para mostrar a verdade bíblica contida nas palavras de Yeshua e dos apóstolos, porque Yeshua e os apóstolos falaram segundo a Torá e os profetas, sem acrescentar nada. Agora, após a morte de Yeshua e dos apóstolos, surgiram ensinamentos contrários aos ensinos da Torá e dos profetas. Paulo já temia isso. Então veja bem, criou-se dentro da igreja evangélica a hermenêutica dupla infiel da Bíblia. Muita palavra de triunfalismo, determinismo, herança de ensinos de Roma, entendeu? E o pessoal dizendo, a lei foi abolida, e outros ensinos que fogem dos profetas e da Torá, que deixou Yeshua e os apóstolos. E se a liderança cristã se opor à vontade soberana do Eterno no final dos tempos, essa liderança será abatida, né? E outros serão levantados para cumprir o desejo do Eterno, de trazer de volta a hermenêutica bíblica fiel, deixada pelos apóstolos e Yeshua, que é a verdade da Torá e dos profetas. Isso conforme Yeshua e os apóstolos falaram. Então vai ter que voltar de novo tudo que eles deixaram, ok? Bom, as duas testemunhas, elas serão consagradas e ungidas com azeite dourado do candelabro e farão sinais e prodígios diante de todos, ok? Mas não serão todos os judeus crentes fiéis e gentios convertidos fiéis ao Mashiach que serão ungidos para serem as duas testemunhas. Não serão todos, ok? Somente 2 grupos, né, de fiéis. A outra parte da igreja, formada por judeus crentes fiéis ao Mashiach e gentios convertidos fiéis ao Mashiach, será levada para o deserto pelo Senhor, com asas como de águias, para um lugar preparado de esconderijo. Isso
Já está preparado, ok? Isso é tipo os hebreus quando saíram do Egito e indo para o deserto. Enquanto isso, as duas testemunhas, pessoal, estarão tocando trombetas e as nações serão atingidas. A terra será afetada, criando lugares ermos, toques de trombeta, abertura de selos, as taças sendo derramadas. Então vai criar lugares ermos, lugares desérticos. E no meio desses lugares ermos, o Eterno, já preparou um deserto segundo a sua presciência. Deus é passado, presente e futuro. Então, na presciência dele, ele já preparou esse lugar de esconderijo, tá? Que será um local de esconderijo para os restantes da igreja que não foram testemunhas ou que não ficaram tocando trombetas em Jerusalém. Mas eu acredito também que as nações estão incluídas nisso, ok? Então Yeshua disse: farão sinais maiores que esses que eu faço. Agora observe, ninguém na terra fez maiores sinais que Yeshua, Moisés e Elias, mas as duas testemunhas no espírito de Moisés e Elias farão isso em nome de Yeshua. Não é Elias e Moisés, é o que estará neles, o Espírito. Eu acredito que não será somente em Jerusalém isso, mas também nas nações, ok? É o que eu entendo, não somente em Jerusalém, mas em todas as nações. E tudo isso na metade da última semana de anos de Daniel, que são os 1260 dias ou os 42 meses, ok? Agora, vamos para essas perguntas básicas. Quem as duas testemunhas não são? Elas não são Enoque e Elias, Antigo e Novo Testamento, não são homens literais, dois homens, literais, as duas pedras da lei, Elias e Moisés. Pode até ser homem literal, mas não Elias e Moisés. Quem elas são? Dois grupos escolhidos e ungidos de dentro das duas casas de Israel, judeus crentes fiéis ao Machia e gentios convertidos fiéis ao Machia, que conhecem e dominam plenamente a Torá e as palavras dos profetas do Antigo Testamento, menores e grandes, Eles, ou seja, elas, as duas testemunhas, estarão em pleno entendimento e conhecimento de todas as coisas que estão na soberana vontade do Criador. Então é por isso que as duas testemunhas serão escolhidas a critério pelo próprio Eterno. Irão testemunhar e profetizar o quê? O que elas vão testemunhar e profetizar? A transgressão da Torá contra adoradores da imagem e da marca da besta. Vão profetizar e testemunhar para a igreja não aceitar a marca da besta, não adorar a imagem nem a própria besta. Vão testemunhar e profetizar as 3 últimas festas bíblicas: trombetas, expiação e tabernáculo. Vão testemunhar também e profetizar também a última semana de anos de Daniel, os mistérios do Eterno. Vão testemunhar e profetizar a queda da grande Babilônia. Vão profetizar e testemunhar a volta do Machia. As duas testemunhas são representadas em quem? Olha a pergunta, são representadas em quem? Moisés e Elias. Os 2 castiçais, os 2 ungidos, as 2 oliveiras, Enoque e Elias, são apenas representadas neles. Mas as duas testemunhas não é isso, ok? São apenas representadas. Representar não é mesmo que ser, ok? Então essa é a minha explicação, pessoal, das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, onde eu expliquei para vocês. Espero ter sido objetivo e claro na explicação para ter ajudado vocês a entenderem e compreender
o assunto das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, onde se faz conexão com os profetas e a Torá, provando que não é origem de Apocalipse 11 o assunto das duas testemunhas, ok? Então foi o canal com o pastor Nilson, Hermenêutica Fiel. Se gostou do conteúdo, se você chegou até aqui comigo, né, é porque você gostou. Então dá o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal Hermenêutica Fiel para ajudar e fortalecer o canal, ok? Até o nosso próximo encontro, pessoal. Baruch Hashem, bendito seja Deus.